dia a todos. Que a paz em Cristo Jesus venha sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida, de tal forma que você possa glorificar a Deus nesta manhã de sábado. Sou o pastor Moacir, da Igreja Pentecostal Ceifeiros da Última Hora, onde nós temos ali os dias de culto, as terça-feiras, às quinta e ao domingo a partir das 7h15. Estamos ali glorificando a Deus porque Ele tem nos dado grande vitória. É importante nós lembrarmos do nosso Criador em tempos de angústia e em tempos de alegria. Por isso eu convido você nessa manhã a nós orarmos ao Senhor e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos concedido mais um dia, Senhor, para buscar a Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para estar, Senhor meu Pai, segundo o Teu propósito. E nesta manhã, Senhor, o Senhor possa alcançar todos, Senhor, todos os telespectadores, meu Pai Santo Eterno e Maravilhoso, que ouvir, que está atento a esta, meu Pai, essa programação. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar e que o Senhor possa derramar a Tua paz que excede o entendimento. A Tua presença saradora, a Tua presença de consolo, de conforto, de fortalecimento. Senhor, toma, meu Pai, todos os teus filhos em Tuas mãos e abençoa e fala conosco segundo a Tua palavra. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço para a Tua glória, para o Teu louvor. Seja conosco, Senhor, porque somos encarecidos da Tua presença. É de se ver que Deus, na sua longa humanidade, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele tem nos proporcionado mais um dia de estarmos respirando. Só o fato de nós ter acordado hoje já é um motivo de nós glorificar a Deus. Não é tão somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é todo poderoso. E nós podemos ver pelas Escrituras, que o Senhor, Ele fez os céus e a terra e tudo que nela há. Então, todo domínio, todo poder, toda autoridade, a soberania está em Deus. Nesta manhã eu convido você a nós lermos esta carta aos Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Glória a Deus. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 23, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito. Ele é o princípio e o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmado, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É de notar a bondade e a misericórdia de Deus, de nós vermos que
Ele, né, Ele nos libertou, Ele nos tirou das situações terríveis que nós estávamos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele nos libertou das trevas, ou seja, nos libertou do império. Todo império ele tem um imperador, ou que seja, é um governo único que alcança todas as nações. E o interessante é que ele, falando dessa forma, ele está falando do poderio do maligno, poderio, né, daquele que não tem poder para governar na plenitude, mas tem poder para governar entre as nações ou sobre as nações em tempo determinado, né? E quando nós olhamos que Deus, então, ele olhando lá do céu, ele olhou para cá e não viu ninguém que poderia, né, poderia fazer alguma coisa. E ele então, ele projeta um plano de salvação para a minha vida, para a sua vida, de tal forma que desde o princípio ele já preparava uma porta de escape para o ser humano. Tudo começa no Jardim do Éden, quando há desobediência. Não foi por causa da maçã, né? Alguém fala maçã, ninguém sabe qual é o fruto da ciência, do entendimento, do conhecimento, do bem e do mal. Porém, era um fruto. O que estava naquele fruto era uma ordenância, que não era para tocar nele, nem desfrutar dele. Era essa a única regra do Jardim do Éden. De todas as frutas, de todas as árvores que tem fruto, vocês podem comer. Apenas não toque na árvore da ciência do bem e do mal. E essa desobediência de tocar no fruto, não apenas tocar, mas também de comer, ocasionou o pecado que hoje nós sofremos as consequências em nossa natureza, né? E o interessante é que nós não herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a natureza. E a natureza, ela é pecaminosa, ela tem seu próprio pensamento, então ela tenta nos instigar a pecar, tenta nos instigar a afastar do Senhor. E vendo ele, então, que em nós não havia nada a ser feito, não havia nada, não tinha como alguém fazer alguma coisa. Ele então nos tira, que ele fala aqui no versículo 14, no qual temos redenção. Sabe o que é redenção? Redenção é a característica de resgate, ou que seja, alguém que vai pagar o valor para resgatar aquela vida. No Antigo Testamento, o resgate era feito através de um animal. A pessoa que estava no pecado, para condenação de morte, levava aquele animal e aquele animal entrava na vez dele. E então, a redenção vinha sobre ele, ou seja, o resgate da vida dele. Aquele animal morria no lugar daquela pessoa. Porém, nós podemos ver que a remissão, ela tinha o papel interessante, porque a remissão, ela estava ligada ao ato cometido, né? O animal ficava como a pessoa e ia à morte como castigo pela desobediência. Porém, existia no sangue que era colhido daquele animal para espargir sobre o altar, né? Era para apresentar como se fosse um pedido de desculpa ou um arrependimento, né? A remissão fala-se daquele que se arrepende, do perdão em si, aquele que perdoa. Então o sangue, ele representava o perdão. O animal morria do lugar e o sangue ali que estava sendo derramado por aquela pessoa representava o perdão pelo aquele ato que ela tinha cometido. E aí então eles dizem assim, olha, ele vai dizer assim, ele pagou o preço por você. Nós vamos ver que Jesus, ele nasceu no propósito, cresceu no propósito e viveu no propósito de Deus, de cumprir a vontade do Pai. E automaticamente nós podemos ver que no decorrer da sua vida, dia após dia, ele foi o encontro daquilo que era impossível de desviar, porque o objetivo estava entranhado, ou que seja, entranhado nele, no seu corpo, na sua alma, no seu amor, na sua paixão pelo ser humano. E ele então, ainda que visse que era doloroso, doído, ele ainda continuou no propósito, por mim e por você. E aí então ele continua dizendo, olha,
Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus, ele representava e ele representa toda a criação, porque através de Cristo nós conhecemos quem é Deus, e através de Cristo nós somos reconciliados, nós somos povo dele, nós somos chamados de família. E é importante ver então que por ele, como diz aqui no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por ele, dele e para ele. Quando nós olhamos que o mal existe, né? Quando falamos das potestades, das soberanias, né? Dos tronos, está falando de autoridades, está falando de poderes constituídos sobre a face da terra, tanto para o bem como para o mal. Quando nós olhamos aqui falando sobre principados, nós estamos falando de legiões e mais legiões de anjos decaídos que querem fazer o mal para o ser humano, porque para eles não há salvação, não há arrependimento. E nós podemos ver que ele fez tudo para ele, né? Até aquilo que a gente acha que não, mas foi feito para ele. É apenas que foi corrompido, foi contaminado, e pela contaminação automaticamente mudou o sentido, mudou o propósito daquilo que foi criado. Mas no início, a primazia, ou que seja, aquilo que era singular naquilo que foi criado para ser aquilo que é a vontade de Deus, e há muita, por causa do homem, alcançou a contaminação, o pecado alcançou todos. Nós vimos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que todos foram destituídos, né? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou que seja, por causa do pecado. O pecado abundou sobre a terra, mas a Bíblia vai dizer que a graça superabundou o pecado, ou que seja, o que a graça proporciona para nós, o que Jesus fez para nós, ele superabunda ao pecado, ou que seja, o pecado não tem uma quantidade que possa vencer a graça, porque a graça foi posta para sobressair ao pecado. Por que estou dizendo isso? Porque no tempo que estamos vivendo, se nós morrermos hoje, para onde iremos? Eu estava ouvindo um pastor falando, e às vezes a gente esquece da essência da mensagem. A mensagem é: arrependei-vos. Arrependei, crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, crer e tu serás salvo. E essa é a mensagem que Jesus nos trouxe. Essa foi a mensagem que Deus enviou através de seu Filho, que para o homem não se perder, para que o homem não fosse condenado, para que o homem pudesse ser restituído. E ele vai continuar dizendo, né, para Epáfras, o apóstolo Paulo manda essa carta para o Epáfras, né, que era aquele que sofreu com o apóstolo Paulo as prisões. Então o apóstolo Paulo estava apenas inteirando algumas partes que era necessário, porque Epáfras já tinha passado por situação, ele já tinha passado por prisões, já tinha passado por açoites por causa do Evangelho, e ele estava então pastoreando essa igreja, segundo o que consta na história, foi o próprio Epáfras que fundou essa comunidade, né, ali em Colosso, ou em Colossenses, né, em Colosso. Aí ele vai dizer então: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mas se nós olharmos e virmos como pode, por exemplo, um rio sempre correr para o mesmo lugar, não é interessante? E nós, como trabalhamos de pedreiras, também sabemos sobre algumas coisas sobre pedreiro, e nós sabemos que precisa de uma desnivelação, uma parte alta e uma parte baixa. Porém, às vezes ela ultrapassa vales, montanhas, e parece uma coisa fenomenal. É algo que o arquiteto chamado Deus, ele fez de uma forma, né, tudo sincronizado, tudo perfeitamente, porque foi feito para ele e por ele, né? São todas as coisas. E ele está dizendo: olha, nele tudo subsiste, ou que seja, porque ele foi o Criador. Tudo está nele. Nós podemos olhar que quando um proprietário de uma empresa que fabrica um carro, ele tem tudo sobre aquele carro, peça por peça, parafuso por parafuso, cor da tinta, todos os utensílios, todos os apetrechos que vai naquele carro, ele tem ali. E ele é o único que pode informar o que pode ser
aonde está, porque ele foi o que fez aquele carro. E automaticamente, então, Paulo está dizendo, olha, nele tudo subsiste, porque ele é o que é o mantenedor de todas as coisas. E nós precisamos entrar debaixo dessa graça, debaixo dessa proporção, né, dessa obra excelência que o Senhor fez. Ele fez, não foi apenas para receber glórias ao teu nome, apenas pelo pequeno ato, não. Ele fez um ato que a nós, se nós fosse colocado uma ideologia humana, não faríamos. Porque ele usou de misericórdia com quem não precisa, com quem não merecia misericórdia. Ele amou quem todos os dias blasfemava contra o nome dele, xingava ele. E por esse amor ainda, por essa pessoa que está toda torta, toda necessitada, toda, né, fora do contexto de adoração, de reconhecê-lo como Senhor, ele amou. E por ele amar, ele está dizendo que ele tirou, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bem, nós podemos ver aqui então que quando ele fala que tudo subsiste, no versículo 18 ele vai dizer, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Quando ele fala que ele é o cabeça, então a igreja não fala de si mesma. É uma grande confusão às vezes sobre a face da terra, nas mídias, né, que fala que a igreja é contra isso, a igreja é contra aquilo. Não é a igreja que é contra, porque a igreja foi dada só a proclamar o que foi anunciado. A igreja não tem uma palavra, essa palavra não é da igreja. Essa palavra ela veio de Deus para a igreja e para todo aquele que ouvir. Aquele que crê será salvo. Não é, as restrições de pecado não está baseado em dentro do RI da igreja, não. As restrições de pecado está na palavra de Deus. Que a palavra de Deus veio ao nosso encontro para nos livrar da morte vindoura. Nós vamos estar indo para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar nessa palavra de salvação, em nome de Jesus. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho, aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. Glória a Deus, já estamos de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, sou o pastor Moacir,
aí da Igreja Pentecostal Ceifeiros da Última Hora, que se encontra ali na Avenida Rodrigues Alves, Rua Avenida Rodrigues Alves, 145, no Jardim das Águas. Ali nós estamos nas terça-feira, a partir das 19 horas, com culto e oração, culto da palavra, buscando o Senhor. Também na quinta-feira, nós vamos estar agora nessa quinta-feira que vem, no encerramento da campanha Quebra das Algemas. Vai estar aí ministrando a palavra nosso irmão evangelista Igor, um jovem muito bem usado na mão do Senhor. E nós estaremos ali, dando o encerramento nessa campanha, nesse ciclo de campanha. Também ao domingo, nos domingos nós temos escola bíblica dominical a partir das 8h30 da manhã até as 10h30, até as 10h20 mais ou menos. Nós estamos ali ensinando, licionando a promessa do Senhor. Nós estamos falando sobre promessas, Vamos ali aprender sobre as promessas. E à noite nós estamos no culto com os obreiros, culto com os obreiros e obreiras na casa do Senhor. E também lembrando que nos domingos à noite, no decorrer do culto, ou seja, nas quintas e nos domingos, nós temos a salinha das crianças, onde as crianças ficam ali com as professoras aprendendo a palavra de Deus, onde tem muitas brincadeiras para distrair elas, para se agradar com Cristo, que está em Cristo também, e poder ter essa sensação de ser filhos, de ser consolado, de ser amado, porque essa igreja, ela não é pertencente a si mesma, não é do pastor, mas é do próprio Cristo. É o que nós estávamos lendo aqui, no versículo 18 de 1 Colossenses, Versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que é primazia? Primazia é ser o primeiro. Ele é o primeiro daquele. Porque estamos ali, primogênito dentre os mortos? Porque ele é o primeiro que ressuscitou. Ele foi o primogênito que veio, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Vamos estar lendo lá, para a glória de Deus. Livro de João capítulo 3, vou pegar aqui. Livro de João capítulo 3, versículo 16, que diz, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, De maneira que deu o seu Filho unigênito, ou que seja, unigênito é o primeiro. E o interessante de se ver isso é que Deus, ele está no controle de todas as coisas, e por isso nós fomos agraciados com tal libertação, com tal salvação. Quando nós olhamos aqui, então, Cristo é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, é o que fala. Se ele é o cabeça, é o que manda, é o que ordena, é o que tem as regras, é o que tem as ordenanças. Por isso eu estava dizendo que a igreja não tem palavra. Mas o que é isso, pastor? A igreja não tem palavra? Não, não é a palavra da igreja que vai sobre nossas vidas. É a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, o pronunciar de Deus através de Cristo, que há salvação, que há necessidade do homem se afastar do maligno, do mal. A igreja em si, ela proclama o que foi anunciado desde a fundação do mundo. Então a igreja não é contra a pessoa que adultera, vamos dizer assim, mas Deus deu um mandamento para a igreja observar: quem adultera não terá salvação. A igreja não tem uma palavra contra a fornicação, mas a Bíblia está dizendo: todo fornicador não herdará o reino do céu. Não é a palavra da igreja, porque se nós fosse a doutrina do homem, ele vamos dizer assim, que ele ficaria unido com o homem. Mas essa palavra, ela vem para todos e contraria o pensamento, a ideologia carnal. Porque nós não temos que lutar não tão somente no reino espiritual, mas também com os desejos carnais, com os desejos da carne, que fogem os padrões de Deus. Pastor, então é pecado ter relacionamento sexual com a minha esposa? Não. Desde quando você esteja casado, dentro daquilo que for ordenado, não. Mas se você está solteiro, tendo relacionamento com outra pessoa, isso é fornicação, automaticamente. Se você é casado, tem relacionamento com outra pessoa, é adultério.
tem condenação. E isso não é nós, não é a igreja, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus que nos diz. E essa palavra rege tanto sobre a vida do pastor como sobre os demais. Por quê? Porque o cabeça é Cristo, é Ele que ordena. E Ele disse: aquele que ouvir a minha voz e obedecer e guardar os meus mandamentos, verdadeiramente serei meu discípulo. Ele ordena a nós tomar todos os dias: toma a tua cruz, negue a si mesmo. E esse negar está em não fazer atitudes pecaminosas que possa contrariar aquilo que foi proposto para que nós possamos ser salvos. E isso nós temos que deixar bem claro, que não é a igreja que impõe, é a palavra de Deus que impõe sobre toda a criação. De tal forma, nós estamos vendo aqui que Ele é o primogênito e pela ação dele foi sobre todos. E não existe grego, não existe judeu, não existe italiano, não existe espanhol, é para todos. Não existe índio, não existe negro, não existe amarelo, não existe vermelho, não existe. Porque essa palavra, ela foi dada para todos aqueles que ouvirem. Por isso a Escritura vai dizer assim: aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Porque a igreja é direcionada através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus. É Ele que comanda, Ele que governa, porque foi dado autoridade sobre o nome dEle, e através dEle nós alcançamos salvação. E nós vemos aqui então que Ele, sendo primogênito, Ele antecipou o que vai futuramente acontecer com aqueles que crêem. Aqueles que crêem não ficarão mortos, mas ressuscitarão com Cristo. Seja aqueles que já morreram, ressuscitarão. E aqueles que estiver vivo, como diz o apóstolo Paulo, vai ser transformado nos ares, ao encontro de Cristo. E voltando aqui para essa passagem, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando fala de plenitude, não fala apenas de poder, que poder Satanás tem. Aí você fala: puxa vida, mas Satanás tem poder? Tem poder. Ele tem poder para operar sobre a face da terra, para enganar as nações. Ele tem poder. Porém, o que estamos falando de plenitude aqui está falando de todo o poder. Poder se dá à localidade, né? Local. Todo o poder é a soberania da majestade, que está todo o poder, ou que seja, está nele e não há outro, que é através dele que o homem alcança reconciliação, alcança salvação. E nós podemos ver isso, né? Ele vai dizer no versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que está dizendo? Olha, o ato de Jesus ir na cruz do Calvário, morrer por nós, isso não foi apenas um gesto para pouca coisa, não. Esse ato de Jesus, ele uniu o que estava longe. O homem não tinha acesso ao próprio Deus. O homem não poderia mais invocar a Deus, porque não tinha condição, e a sua natureza pecaminosa não o permitia. É por isso que nós vamos ver ali em Efésios capítulo 2, que ele vai dizer o que estava acontecendo, não é? Nós estamos falando aqui que foi através, né, a reconciliação. Essa reconciliação está ligada ao perdão, a novamente ser reconhecido como filho. E ele vai dizer por quê, né? Efésios diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico
em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí ele encerra aqui, vamos dizer aqui, vamos encerrando, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Quando fala um dom, fala em presente, e Jesus foi um presente para nós. Nós não merecíamos, mas Ele, como Ele nos amou, Ele falou: vou presentear toda a nação, todos os sobreviventes, toda a criação. E Ele nos deu Jesus. E Jesus, então, quando Ele foi na cruz do Calvário, como eu disse lá no início, que o animal representava, né, a condenação. A pessoa ia até o sumo sacerdote e ali era feito um sacrifício através de um animal. O animal apenas, aquele sacrifício apenas encobria o pecado, não tirava. Mas essa ação de Jesus, ela veio para arrancar, né? Em Hebreus capítulo 9, ele diz aqui, no versículo 22, que diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então nós podemos ver que o animal morria por causa do pecado que estava sobre aquela pessoa. Porém, o sangue que era arrancado daquele animal, ele encobria o pecado, encobria, né? Não arrancava, cobria diante de Deus o pecado daquela vida. Agora Jesus se manifesta sendo o Cordeiro de Deus, sendo um Cordeiro 100%, né, que agradara a Deus. E de repente, ele então, concluindo o seu propósito, ele vai na cruz do Calvário. E quando ele vai para a cruz, que ele começa a receber os pregos nas mãos, era o nosso lugar. Era você que estaria ali levando aqueles pregos na mão, os pregos nos pés, aquela coroa de espinho era para nós, aquela cruz era nossa, mas Ele tomou o nosso lugar, Ele fez o resgate, Ele comprou, nos entrando na nossa vez. E por Ele entrar em nossas vezes, foi o fato de nós não ser condenados eternamente, ter uma oportunidade. E quando Ele derramou o seu sangue, esse sangue derramado tem o poder de redimir, perdoar. Ele apresenta diante de Deus o perdão que foi comprado lá na cruz. Como o apóstolo Pedro diz, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue, e um sangue de um inocente, para que pudesse agradar a Deus em toda lei, em toda justiça. Por isso que diz que uniu-se o amor com a justiça, e nós fomos alcançados com tuas mãos poderosas, né? Porque estamos vivendo agora, nós estamos transpassados de um reino das trevas para um reino da luz. Jesus diz assim: aquele que andar comigo não andará mais em trevas. Eu sou a luz do mundo, e aquele que andar comigo, aquele que estiver em mim, não andará em trevas. Por quê? Porque o reino se manifesta através da luz, dando visão, dando entendimento, dando esclarecimento. Não há ninguém que possa poder nos livrar da morte vindoura. E quando eu falo da morte vindoura, eu estou falando da morte eterna. Não é apenas morreu, acabou. Há uma condição pós-morte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Está ordenado. Eu sempre digo para os meus irmãos, se aparecer alguma pessoa semelhante a seu parente, olha, repreenda, porque o homem foi ordenado a morrer uma vez, ele não pode voltar. O que está no inferno não pode sair, o que está no seio de Abraão, o lugar de espera,
ele não pode sair, não pode retornar, é proibido. Não existe ninguém que possa voltar. Pastor, mas então o que acontece? Acontece que o inimigo das nossas almas, chamado Satanás e seus anjos decaídos, ele pode assemelhar-se, ou pode até se transformar na sua figura a um anjo de luz. Se ele pode, a Escritura dizendo, se ele pode até parecer um anjo de luz para enganar, imagina só a figura de uma pessoa, né? Por isso, nós temos que ter esse discernimento. Quem morreu, segue-se o juízo. Não pode fazer mais nada, não altera mais nada. Não tem como alterar após morte. A proposta de Deus é com os vivos. Aquele que crer, se arrepender, será salvo. Mas se ele morrer, tem arrependimento? Pós-morte, não. Porque ele teve a vida dele toda, vamos dizer assim, para tomar uma atitude simples, apenas de aceitar Jesus e crer que ele é Salvador e ser salvo. Simplesmente assim. Não é que Deus é mau, é que nós não queremos, muitas das vezes. E apóstolo Paulo, então, ele fala, olha, por através desse sangue foi rasgada a cédula que era contra nós. E arrepende-se, né? É necessário criar esse arrependimento. Nós podemos ver, né, que Pedro, ele vai falar, né, no versículo, se não foge, 2:37, e aí diz assim, e ouvindo eles, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiram seu coração, se arrependeram, se arrependeu em seu coração, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles foram constrangidos, sentiram aquilo, falaram assim, nossa, eu vou morrer no pecado, não haverá salvação. Foram compungindo, né? Compungido. Aí Pedro responde no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito. E ele estava dizendo, então, olha, é simples. Se você está temendo a condenação eterna, arrependa-se. O arrependimento nos faz nós mudar de rota, né? Às vezes nós estamos aí indo para, vamos colocar uma comparação, indo para São Paulo, e de repente então a gente vê um retorno, não é isso? A gente está indo para São Paulo, é a nossa visão, eu quero ir lá para São Paulo, mas porém quando nós se arrependemos é como se nós estivéssemos pegando um retorno e voltando para outra direção, em outra direção. Já não é mais os nossos pensamentos, já não é mais a nossa vontade, já não é mais o nosso agir, é o agir, é a vontade de Deus, porque ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, ou 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O que se fizeram novas? Aquelas ações antigas agora é mudada. Eu já não pratico mais aquilo que ofende a Deus, eu já não pratico mais aquilo que pode me tirar o direito de salvação eterna. Eu não faço aquilo que possa me trazer ou trazer para os meus familiares destruição. Eu não vou cometer o ato de pecado, não tão somente por causa de mim mesmo, mas não vou cometer o ato de pecado porque eu conheci a Cristo, e em Cristo todas as coisas são novas. É uma nova maneira de viver, nova maneira de pensar. Nós podemos ver isso, o apóstolo Paulo dizendo, né, de uma maneira nova de viver, em Romanos capítulo 12, né, capítulo 12, o versículo 1, versículo 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos de acordo com a vontade do Senhor, a nossa mente é transformada. Então ele fala, olha, vocês têm que entender que agora vocês vivem uma nova vida. E não pode mais andar pensando em levar sacrifício. Porque em Cristo Jesus agora nós se apresentamos diante dele para prestar o culto, para pedir as misericórdias dele. Nós somos sacrifício vivo. É nós que vamos oferecer agora nós mesmos como sacrifício. Com um sacrifício de louvor, com um sacrifício de obediência, com um sacrifício de adoração. Qual que é a diferença de louvor e adoração? O louvor está em aquilo que Deus faz para nós, em aquilo que Deus fez para alguém, em suas ações poderosas. Porém, a adoração está ligado a Ele, com a sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder infinito. Está ligado a Ele a adoração. Por isso, Ele vai dizendo, olha, não conformeis mais com essas ações que nós estamos ali, né? Que vós outra hora, né? O apóstolo Paulo dizendo, né? Agora vocês reconciliou? Sim, reconciliemos. E aí no versículo 21 ele diz assim, e a vós outros também que outrora eras estranho, inimigo do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensível. E nós somos nesse momento, o sacrifício vivo. E logo após o intervalo, nós vamos estar concluindo sobre essa palavra, em nome de Jesus. Te aguardo. Até mais. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho, aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. Glória a Deus, já estamos de volta nessa programação maravilhosa. Sou o pastor Moacir e quero convidar você a estar conosco, ali na igreja, nas terça-feiras, nas quinta-feira e no domingo, a partir das 7 horas. Nós já estamos lá para adorar o Senhor.
E lembrando que nessa próxima quarta-feira nós vamos estar com a programação Águas Vivas diretamente lá da igreja, né? Na quarta-feira à noite nós vamos estar ali junto com o nosso irmão Alessandro e ali fazendo um culto podcast. Aí você está convidado, se você quiser ir lá para participar, assistir, estar ali junto conosco, né? Vai ser uma gravação interna ali na igreja. Aonde que é o endereço? Na rua Avenida Rodrigues Alves, 145, no Jardim das Águas. Vamos estar ali, né, nessa próxima semana, no dia 11, se não me foge a memória. Nós vamos estar ali para glorificar a Deus e fazer algo que vai sobressair a normalidade, né? Vamos estar ali fazendo um culto cash, vamos dizer assim. Vamos estar ali no podcast, num culto de adoração, e será transmitível, né, através da internet, através da televisão, da rede televisão. Então, participe, se você quiser estar ali presente, é só apenas chegar lá. E a partir das 7 horas nós vamos estar ali já, preparando tudo para a glória do Senhor. Amém? Voltando aqui para dar um encerramento na palavra do Senhor, e ele vai dizer então: e vós também, né, no versículo 21, como eu tinha lido para nós refrescar nossa memória, e a vós outros também que outrora eras estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas como assim santo e inculpável? Porque é o seguinte, o homem, ele é santificado através da palavra. A palavra, ela vem vivificando, dando vida. E a santificação é conforme nós vamos se aproximando de Deus, nós vamos obedecendo seus mandamentos, nós vamos ficando mais santos, porque o contrário de santo é o pecaminoso. O pecado de santo é aquilo que ofende a santidade, é o pecado. E ali então, conforme nós vamos gradativamente na santificação, deixando aquela maneira vil de ser, né, a nossa vida vai voltando a ser como outrora. Nós podemos entender a Escritura, podemos ver a salvação e podemos sentir a presença. Isso é uma grande importante, né, que já então, quando ele fala assim, agora porém vos reconciliou mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis, ou que seja, inculpável é porque Jesus perdoou. Irrepreensível é porque já não pratica mais aquilo que deve ser levado para a repreensão. O que é a repreensão? A repreensão é uma exortação, um chamado de atenção daquilo que foi feito. Alguém fez alguma coisa errada, ele é chamado a atenção, e essa é a repreensão. Então, irrepreensível significa aquele que fez as coisas corretas. E ele está dizendo aqui, como fazer as coisas corretas? Em Cristo Jesus, porque sem ele nada podemos fazer, diz a Escritura. Sem Cristo nada podemos fazer. E aí ele diz aqui, né, no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O interessante é que ele está dizendo assim, ó, só numa casa se você permanecer firme, não é isso? Se é que permaneceis na fé firme. O que ele está dizendo, essa reconciliação, ela está ligada à nossa obediência, ao nosso ouvir e falar, não, eu quero ser salvo. E enquanto nós estivermos com ele, ele vai estar conosco. Enquanto nós buscarmos ele, ele vai estar conosco. Porém, se nós desistirmos e voltarmos a praticar as coisas que outrora a gente praticava, automaticamente nós saímos da fé, né? Perdemos esse direito, né? O que ser, criamos outro alicerce. Paulo, ele fala radicalmente sobre isso. Olha, ninguém pode construir outro alicerce a não ser Cristo. Ou que seja, esse alicerce que foi colocado é Cristo. E nós só devemos construir a nossa fé nesse alicerce. Qualquer outro alicerce que é implantado, por exemplo, a igreja não pode ser alicerçada no pastor. Não pode ter o pastor como uma personagem, vamos dizer assim, infinita, eterna. Não pode achar que a tal igreja ela é mais do que a outra, porque o que acontece? Aquela lá tem a alicerce, pronto.
Não, o apóstolo Paulo fala, olha, quando vocês for fazer qualquer espécie de obra, vamos dizer assim, as ações de vocês, elas têm que estar sobre este alicerce. Sobre esse alicerce você tem que construir a sua fé. E demais, permanecer firme. Apenas permanecer firme, porque para quê? Porque se você não permanecer firme na fé, você perde a direção desse alicerce, você sai fora desse alicerce, não vos deixando afastar, né? O que seja, se é que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. Quando ele fala da esperança, ele está falando da esperança vindoura. Há um ditado que diz assim: a minha esperança já morreu, não é verdade? E é uma verdade, é uma parte de verdade, porque a minha esperança também morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, né? E ela se chama Jesus. E essa esperança que o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus. Se você não permanecer firme no alicerce e direcionado a Cristo pelo caminho, você será uma pessoa repreensível, será uma pessoa culpável de todos os delitos que produziu. E em Cristo Jesus nós somos nova criatura. E ele diz assim, olha, já foi pregada de baixo, até nos céus, até debaixo, aqui na terra, essa palavra de salvação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz para a igreja, ou que seja, a igreja pode proclamar para outras pessoas. Como eu disse no começo, a igreja não é a palavra da igreja, mas a palavra que foi dada à igreja para ela anunciar, proclamar que o dia aceitável, que o dia do Senhor, o dia que o Senhor proporcionou para a salvação é hoje. Eu não sei como é que está o seu estado, mas Jesus fez essa obra de morrer na cruz por mim e por você. O sangue dele nos perdoou, né? Ele entrou em nossas vezes da condenação eterna, morreu na cruz pela nossa morte, e pelo seu sangue nós alcançamos misericórdia, bondade do Senhor. Ele quer nos levar para o reino do seu amor. E eu não sei como é que você tem andado, como é que você tem vivido, mas de repente você está no reino errado, um reino que te leva à tristeza, a perturbações, a vícios, a desespero, né? O Senhor, Ele está nos chamando hoje para fazer parte daqueles que estão na paz que excede todo entendimento. Ele diz, eu não vos dou a paz como o mundo vos dá. E creia. A palavra de Deus, ela é a palavra que veio para nos orientar como devemos retroceder. E esse retroceder aqui é voltar a ter comunhão com o Pai através de Cristo Jesus. É estar verdadeiramente em Cristo Jesus, não é? E eu convido você neste momento para nós orarmos, para você ter força, para você voltar, para você estar na presença do Senhor, para você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua alma, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, Pai, graça, misericórdia. Alcança, Senhor, meu Pai, essas vidas que nos ouve, todos os telespectadores, Senhor. Alcança, Senhor, salva, ajuda, meu Pai Santo Eterno, eles entrar nesse reino do Teu amor, para ter paz, para ter alegria, para ter salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, opera um milagre sobre essa vida que se encontra enferma, que está na ansiedade, na depressão, na opressão, que está desenganado pelos médicos também, Senhor, meu Pai. Cura, Senhor, meu Pai, liberta. Em nome de Jesus, Pai Santo Eterno, eu lhe peço nessa manhã, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, porque somos encarecidos de Ti, meu Pai. E em nome de Jesus, vem abençoando todos os funcionários, meu Pai Santo Eterno, dessa TV. Alcançando, Senhor, meu Pai, de tal forma, segundo a necessidade de cada um. É que eu lhe peço, Senhor, meu Pai, glorificando o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra e glória. Permaneça conosco, porque somos encarecidos de Ti. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe ricamente, com ricas bênçãos. E até o próximo programa, em nome de Jesus.